Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez, graças a Deus, nós estamos aqui, graças a Deus, alegres, felizes, porque mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, graças a Deus, para trazer mais um estudo da palavra, um estudo da graça. Quando nós estudamos a escatologia plena, a escatologia consumada, o nosso entendimento ele abre de uma forma maravilhosa, onde realmente nós podemos começar a entender a graça de Deus. Muito obrigado, meu querido. Antes de começar a falar, sobre os ensinos da graça nesse vídeo, eu gostaria que você continuasse deixando seu like. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe os estudos da palavra de Deus, ative o sininho de notificação para que o YouTube possa te avisar quando tiver um estudo novo no canal do nosso irmão Alberto Lírio. Queridos, hoje eu quero o like, não se esqueça, o like é muito importante. Hoje eu quero fazer um estudo sobre Colossenses capítulo 2. Na verdade, eu quero falar sobre a circuncisão judaica e o verdadeiro batismo. Eu vou deixar um comentário sobre o capítulo 2 de Colossenses. O capítulo 2 de Colossenses, ele começa Paulo dizendo assim: porque quero que saibais quão grande luta, ele está dizendo, quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Ou seja, Paulo está dizendo que muitas crentes ainda de Colossos ainda não conheciam ele pessoalmente. Meus queridos, Paulo começa fazendo um comentário bastante interessante. Ele começa dizendo assim: eu quero que vocês saibam o quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Então, eu quero deixar aqui uma coisa interessante, que Paulo, ele já começa trazendo uma grande revelação, porque essa cidade, Laodiceia, eu tenho aqui alguns algumas anotações. Laodiceia, ela distava cerca de 130 quilômetros de Éfeso. Não se esqueçam que Laodiceia é uma das cidades ao qual o Apocalipse foi direcionado. Então, Laodiceia, ela distava cerca de 30 quilômetros, 130 quilômetros de Éfeso. Nós revelamos nesse estudo, nós vamos revelar, que a carta aos Efésios, ela podia ter sido destinada, na verdade, às 7 igrejas da Ásia. Quero que você fique até o final do vídeo, para nós aprendermos da graça de Deus. Ou mesmo ela própria ser a própria carta perdida de Laodiceia, e não somente Éfeso. Então, os colossenses, eles eram leais, eles não causavam grandes problemas entre si. E nunca esses irmãos de Colossos, eles nunca haviam conhecido esse homem que eu considero como o maior professor da sua época, o apóstolo Paulo. Eles não tinham conhecido ainda pessoalmente. Então, Paulo continua na sua carta aos Colossenses dizendo: eu tenho me esforçado para que eles também evoluam as suas consciências
e se unam em amor, alcançando assim toda a riqueza da sabedoria suprema e conhecendo plenamente a verdade ocultada pelo Criador, a saber, Cristo. Então Jesus, Paulo estava ensinando ali, que Jesus, ou Jesus Cristo, ele era a encarnação de todos os tesouros da sabedoria, vamos dizer assim, e do conhecimento também. Então Paulo, quando diz, para que os seus corações, versículo 2 do capítulo 2, para que os seus corações sejam consolados, preste atenção, e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plena certeza do entendimento, para a confirmação do ministério ou do mistério de Deus e do Pai e de Cristo. Então Paulo está dizendo que essa sabedoria, essa verdade que foi ocultada pelo Criador, a saber, o Cristo Jesus, é a encarnação de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo diz: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque Paulo diz: embora eu esteja fisicamente ausente, eu estou com vocês em espírito. Ou seja, Paulo está dizendo, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, continuem a viver nele, enraizados como árvores, edificados como prédios firmados na fé, como foram ensinados, e sejam sempre gratos por tudo que aprenderam. Então, ele está dizendo, tenham cuidado para que ninguém os leve para a prisão mental dos conhecimentos humanos enganosos, que são fundamentos ou que são fundamentados em tradições religiosas, rituais de iniciação e misticismo tolos. Então, Paulo está dizendo que vocês têm que estar, versículo 7, arraigados e edificados, arraigado e edificado nele, na fé, assim como vocês foram ensinados, crescendo em ação de graça. Meu querido, quero dizer uma coisa muito importante para você aprender e observar. A teologia, essa teologia evangélica, essa teologia falsa, ela mente dizendo que os refutados em questão nesta carta são apenas os gnósticos, esotéricos, os herméticos, né? Sendo que todos os textos de refutação são principalmente para o judaizante, ou seja, os bíblias legalistas. Quem são os bíblias legalistas? Aqueles que estavam antes da cruz, os fariseus, sacerdotes, somos sacerdotes, aqueles que cuidavam, que eles eram os defensores da lei, os deuses da lei. Então, nós observamos que quando nós falamos, ou quando nós estudamos, como nós já vimos, não é? Sobre filosofias vãs, agora, Paulo repete o mesmo discurso para as mesmas pessoas. Então, os pagãos, eles buscavam conhecimentos vãos
e mundanos, mesclando com sabedoria que não é deste mundo. E os judeus em Corinto, em Corinto, os judeus em Corinto, em Colosso e também em Laodiceia e em outros lugares, eles queriam aprisionar os cristãos no conhecimento da Torá, ou seja, da velha aliança, da velha Bíblia. Ou seja, aquela primeira Bíblia, o Velho Testamento que se diz, ou a Torá. Então, nós observamos que ali, com essa teologia, não é? Essa teologia que muitos a consideram que era das escolas rabínicas, assim como fazem hoje, eles queriam aprisionar as pessoas, eles queriam, não é? Fazer uma coisa, aprisionar os cristãos ali, do jeito que se faz hoje. Se você observar, é a mesma coisa. Então, as citações, por exemplo, de Platão, as citações de Aristóteles, as citações de Sócrates, estavam contaminando a verdade por causa de alguns que não sabiam fazer uso do conhecimento humano. O próprio Paulo, ele usava a filosofia grega em muitos casos. Portanto, meus queridos, a sua refutação era para aqueles que não entendiam que a sabedoria suprema, ela é a revelação do Criador, isto é, Jesus Cristo. Então, a primeira vez que a filosofia ela foi usada por Pitágoras, pelo menos no ano 600 depois de Cristo. Mas ele usou para quê? Ele usou a filosofia para quê? Para designar busca pela sabedoria. Então, ou seja, filosofia significa busca pela sabedoria. Então, o que acontece? Sócrates, por exemplo, Pitágoras usava a filosofia para dizer que era a busca pela sabedoria. Já Sócrates, ele dizia que filosofia era a procura por sábios, a procura dos sábios por mais sábio. Então, ou por mais sabedoria. Já Platão, ele afirmava que o termo filosofia só poderia ser atribuído ao Criador dos céus e da terra. Então, ele acreditava assim, que a sabedoria só podia ser, um termo que só poderia ser atribuído, não é, ao Criador, mas que um homem, acreditava ele, poderia ser um buscador de Deus, isto é, um pesquisador de sabedoria. Então, muitos gnósticos, por exemplo, fariseus, os bíblios, da Torá, estavam criando guerras espirituais, místicas, dando muita importância, por exemplo, a anjos, a seres espirituais. É isso que Paulo está combatendo quando ele diz que todos os espíritos, virtudes, deuses e emanações vêm do Criador. Então, a maior parte dos atraídos pelo gnosticismo eram pagãos. Mas o mais grave era que o materialismo e o poder levavam muitos rabinos, ou seja, os professores da época,
para esta forma de maçonaria antiga que, junto com a Cabala ou Cabalar, também tinham infiltrados ali. Então você observa que Paulo, ele continua dizendo, todos os espíritos, aqui ele diz, todos os espíritos e emanações, presta bem atenção, todos os espíritos, ele fala aqui, e despojando, Paulo diz, despojando, estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e todo poder. Nele, versículo 11, também fostes circuncidados com uma circuncisão não feita por mão, isso é, humana, no despojo do corpo dos pecados da carne mediante a circuncisão de Cristo. Sepultado, versículo 2, com ele no batismo, onde também ressuscitaste com ele pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, Paulo continua dizendo, todos os espíritos, emanações, virtudes existentes são encarnados em Cristo. Ele é a coroa de todas as emanações. E vocês receberam sua plenitude verdadeira. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mão de homens ou mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que, mais do que só um pequeno corte, é o desencarne de toda a matéria e a vitória sobre todo o ego do ser humano. Porque ele continua. Por quê? Ele fala aqui. Pois a circuncisão judaica representa o batismo dos cristãos. Preste muita atenção nisso, que é muito importante. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, pois a circuncisão judaica representa o batismo dos cristãos, enquanto que o verdadeiro batismo é o nosso sepultamento com Cristo e a nossa ressurreição com Ele. Ele diz, preste bem atenção, versículo 12 do capítulo 2 de Colossenses, sepultado com Ele no batismo, onde também, ele diz, onde também ressuscitaste com Ele pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. É verdade ou não é o que Paulo está dizendo? Então Paulo está falando, vocês estavam mortos pela incircuncisão da carne, isto é, o ego. Isso é o ego. Circuncisão da carne é o ego. Mas ele continua, mas o Criador os ressuscitou juntamente com Cristo. Ele perdoou tudo o que havia feito, tudo o que havíamos feito pelo ego. E anulou todas as nossas dívidas, gerada por quem? Pela antiga Bíblia, pelo antigo costume, pela Torá. Então ele fala que eram isso condenação, é o que ele está dizendo. Ele removeu a antiga Bíblia, pregando-a na cruz. Não é isso que ele está falando? Versículo 13. E quando vocês estavam mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todas as nossas dívidas, ou nossas ofensas, ou os nossos pecados. Pecado dos judeus, porque pecado era a transgressão da lei. Então, Paulo está falando aqui, ele removeu a Bíblia antiga, pregando-a na cruz. O que era a Bíblia antiga? A lei das ordenanças, a lei do cerimonialismo. Isso é na antiga Bíblia. Então, ele está dizendo aqui, ele removeu
a antiga lei, a Bíblia antiga, pregando-a na cruz. Nela, Cristo venceu todos os sistemas e poderes. Portanto, não permita que alguém os condene pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem, ou por não participarem de cultos, rituais e também de festas. Agora presta muita atenção no que Paulo continua falando aqui, meus queridos. Observamos o versículo 14, que é muito importante o que ele diz aqui. Ele fala: apagando o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então Paulo, ele está dizendo que os religiosos vivem assim. Então esse povo que continuam praticando essas coisas em plena graça, eles não entenderam nada sobre a graça de Cristo. Então Paulo, ele continua dizendo: o Cristo, ele cravou isso na cruz, e as pessoas não devem mais julgar os outros pelos cultos, por causa de sábado, por causa de festa religiosa, ou por não guardarem algum dia sagrado, assim como o sábado para os judeus. Então Paulo está dizendo, eles não entendem que essas coisas são sombras que haviam de vir. Então ele está dizendo, a realidade é Cristo. Eles precisam sair das sombras, encontrar a verdadeira luz. Não permitam, Paulo está dizendo, não permitam também que os falsos religiosos, humildes e devotos em aparência, mas são adoradores de anjos, emanações, os engane e os tirem da verdade. Paulo diz, essas pessoas místicas, elas chegam ao ponto de contar suas visões em detalhes, dizendo em lágrimas que realmente viram anjos ou viram demônios. Paulo diz, assim fazem por ignorância ou por ego. Esses mistificadores não entendem a Cristo e não estão ligados à cabeça. Se estivessem, ele diz, saberiam que todos os espíritos vêm dele e são suas manifestações, teofania ou epifanias. Então Paulo, ele está dizendo que, versículo 18, que nenhum homem vos engane, que nenhum homem vos engane de sua recompensa com uma falsa humildade, adoração de anjos, intrometendo-se em coisas que eles não viram e vão inflado por sua mente carnal. Então, Paulo está dizendo que essas pessoas, esses mistificadores, não entendem a Cristo e não estão ligados à cabeça. Se estivessem, saberia que todos os espíritos vêm dele e são suas manifestações, teofanias ou epifanias. O que é teofanias? É a manifestação de Deus. E o que é epifanias? São festas religiosas. Então Paulo está dizendo que não estão ligados à cabeça, versículo 19, do qual todo o corpo, tendo alimento ministrado e unido pelas juntas e ligaduras, ou medulas, não é? Cresce em aumento de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Que essas pessoas místicas estão fora do corpo, pois o corpo tem apenas uma cabeça, que comanda as juntas, comanda as energias vitais, os ligamentos, os tendões, os músculos, promovendo o seu crescimento. Paulo diz, se o ego de vocês morrer em Cristo, abandonando todas as tradições e os misticismos humanos inúteis, então
Paulo está perguntando: por que vocês ainda se submetem às regras do sistema religioso místico, assim como não comam isso, porque é pecado, não bebam isto, porque é pecado? Paulo está dizendo, esse povo que estão falando isso, não bebam isso, porque é pecado. Não comam isso, porque é pecado. O sistema religioso condena como pecado somente coisas materiais que perecem com o tempo do uso. Portanto, Paulo está dizendo, seus mandamentos são apenas mandamentos humanos. Apesar dessa pseudo-santidade para parecer ser real, Paulo está dizendo, com ações aparentemente voluntárias e uma suposta dedicação, não é? A pretensão religiosa de ser uma verdade, isso não passa de uma falsa devoção. São severos com o próprio corpo, mas isso de nada serve para vencer o seu próprio ego, do qual emanam todos os impulsos e desejos da carne. Então observe que Paulo encerra dizendo: se vocês, versículo 20, estão mortos com Cristo quanto ao surgimento do mundo, por que, como se vivessem no mundo, vocês se sujeitam a condenações? Como não toque, não prove, não manuseie, os quais coisas todos perecem pelo uso, segundo os mandamentos e doutrina de homens. Paulo está dizendo que tais coisas de fato mostram uma sabedoria na adoração, humildade, indisciplina do povo, mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. Então, meu querido, Paulo está dizendo que o batismo é vencer o ego, morrer para si e viver para Cristo absolutamente. Isso é que é o verdadeiro batismo, que o bração já era, acabou, aquele que lavava a pessoa por fora já era. Então Paulo está dizendo que o batismo verdadeiro é vencer o seu ego, é morrer para você e viver para Cristo absolutamente. Então, os judaizantes que defendiam rituais, defendiam dias sagrados, defendiam leis cerimoniais, festas vãs, Paulo está dizendo, essas coisas, tudo, né, meras sombras. Os pagãos que frequentavam as escolas filosóficas, as escolas gnósticas, não é? Onde aprendiam a rejeitar a matéria e a carne como malignas, essa tradição, esses rituais de iniciação do judaísmo, não é? Que eram, vamos dizer, das sociedades esotéricas, esse misticismo nas sinagogas que tem hoje, dentro dos templos evangélicos, não é? Nos grupos herméticos que se separam para traçar um plano, como que eles vão continuar enganando as pessoas, mexendo com o ego da pessoa. Esses grupos herméticos são todos praticados em vão, pois eles desconhecem a supremacia de Cristo. Então, Paulo está dizendo que tudo se resume em Cristo. Quem tem Cristo como mestre, Paulo está dizendo, quem tem Cristo como mestre supremo e suficiente, nunca precisará de religião. Preste atenção, nunca precisará de religião, nunca precisará de dogmas, rituais, filosofias gregas, misticismos ou acesso
a outras entidades. Por que Paulo está dizendo? Porque tudo é Ele, Cristo. E se temos Ele, nós temos tudo. E ele termina dizendo que em nada disso, essas coisas, mostram sabedoria na adoração, humildade e disciplina do corpo. Mas Paulo está dizendo aqui, mas não são de honra alguma, a não ser para a satisfação da carne. É isso que Paulo está dizendo, ou está dando aula na igreja, naquele povo, os crentes na cidade de Colossos. Então, meu querido, muito obrigado. E é isso que Paulo queria revelar, trazer a revelação para aquele povo, quando ele escreve o capítulo 2 de Colossenses. Meu querido, muito obrigado. Até aqui nós chegamos ao versículo 23, conseguimos discorrer e que continuamos crescendo em graça, tá bom? E continue compartilhando, se inscrevendo, deixando o seu like, tá? Que é muito importante. Você também ative o sininho de todos e vamos continuar firme, crescendo a cada dia mais. Fique na paz e um abraço a todos os meus irmãos no Brasil e no mundo, aqueles que ensinam a graça de Deus. Até o próximo vídeo. Graça e paz. Amém.